Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trago, com certeza, um dos vídeos mais pedidos. Eu ouso dizer que é o mais pedido, mas com certeza tá em top 2 aqui do canal, que é contando um pouquinho de como eu revisei no ano de 2023. Eu demorei a trazer esse vídeo porque eu realmente queria mostrar com muitos detalhes cada ferramenta que eu utilizei, como que eu realmente revisava, tendo em vista que a revisão é muito importante. Para quem não me conhece, eu me chamo Anabelle e acertei 164 questões no Enem 2023 e tirei 823,26 pontos de média. Para isso, eu precisei realmente ter ferramentas muito boas de revisão. E além de revisão já ser importante em si, no ano de 2023, no SISU 2023.2, eu passei em uma faculdade federal no Rio Grande do Sul. Eu sou de Minas Gerais e eu fui cursar medicina nessa faculdade e continuei estudando para o Enem. Com essa mudança de casa, de rotina, eu tive que fazer com que minha revisão fosse cada vez mais eficiente, porque eu tinha pouco tempo para me dedicar ao Enem, porque eu tive que conciliar com a faculdade e eu tinha que manter aquilo que eu tinha estudado no primeiro semestre até o dia do Enem, lá em novembro. Então, com certeza, a revisão foi essencial para o meu desempenho esse ano e hoje eu vim contar um pouquinho de quais ferramentas eu utilizava para isso. Então, a primeira ferramenta que eu utilizei para estudar para o Enem e revisar foi o Anki. Vou contar um pouquinho de como eu utilizava o Anki. Gente, fui atrás de todos os comentários aqui dos vídeos, atrás de cada pergunta que vocês fizeram sobre as minhas ferramentas de revisão. Anotei tudo, então espero muito abarcar a maior parte das dúvidas de vocês nesses vídeos. Caso vocês tenham outras dúvidas, podem ficar à vontade para deixar aqui nos comentários. Mas realmente eu tentei achar todas as dúvidas que vocês deixaram aqui no canal e hoje eu vou esclarecer para vocês. Coloquei aqui o óculos para enxergar tudo aqui com vocês. E agora a gente está vendo aqui a tela do Anki. Tem várias ferramentas que são o Anki, copiam o Anki. Tem o Anki Droid, tem o Anki de aplicativo mesmo no iOS, que é pago. Mas eu, durante todo o meu estudo, eu utilizei o Anki Web. Tem o link aqui em cima que vocês conseguem ver qual é esse Anki, mas eu também vou deixar esse link na minha bio do Instagram. Vai ter uma caixinha lá de links e vou deixar esse link lá para facilitar para vocês, caso vocês não achem com facilidade na internet. Vou deixar aqui na tela o meu @ do Instagram, tô bem ativa por lá. Eu acho engraçado porque antigamente eu me achava muito do YouTube e não me identificava muito com o Instagram, mas agora eu tô conseguindo postar bastante lá e agora eu vejo a maravilha que é o Instagram, porque só quem grava vídeo pra cá e edita e tudo sabe o trabalhão que dá. Não que no Instagram seja fácil, mas eu acho que é mais rápido as coisas, as edições. Então aproveita que me segue por lá também, que eu tô sempre trazendo novidades no Instagram. Mas, então é isso. O Anki que eu utilizei durante todo o meu ano foi o Anki Web e ele é grátis. É uma versão de computador gratuita. Por que eu utilizei o Anki Web e não utilizei outros antes ou outras ferramentas de flashcards? Porque o Anki Web eu consigo acessar ele no meu computador, consigo acessar ele no meu telefone, independente se é Android ou iOS, consigo acessar ele no meu tablet, independente se é iPad ou um tablet Android. Então eu gostava porque era uma ferramenta que eu conseguia acessar de todos os meus aparelhos. E você cria uma senha, uma conta, no Anki, e ele fica salvo os seus flashcards. Então, você consegue acessar de onde você estiver. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fazia Anki no ônibus, voltando ou indo da faculdade. Eu fazia Anki quando eu estava na faculdade pelo meu tablet. Eu fazia Anki quando eu estava em casa pelo meu computador. E a mesma coisa enquanto eu estava estudando aqui pelo primeiro semestre. Então, vou entrar aqui na minha conta agora para mostrar exatamente como eram os cards que eu criava. E eu usava ele de uma maneira bem básica. Quando eu queria criar um flashcard, eu vinha aqui em Add, porque tá em inglês, e colocava aqui. O tipo era sempre básico. Eu escolhia a pasta onde eu queria colocar. Então aqui a gente vai ver, eu quero colocar dentro de biologia, dentro de filosofia, dentro de história. E aí era biologia. Então aqui eu escrevia o que eu queria escrever na frente do card. Então, qual o hormônio que faz a planta crescer? E aí colocava isso aqui. E atrás eu colocava o nome desse hormônio, tal hormônio. E aí depois eu adicionava.
Então era assim que eu ia criando os meus cards. Outra coisa que eu acho que é legal ensinar, como eu criava esses decks com nome de biologia, filosofia e tudo mais. Eu vinha aqui em Create Deck e colocava o nome do deck. Vamos nomear esse aqui de Annabelle. E ele vai aparecer junto com esses outros decks que já existiam aqui. E aí, se eu quisesse criar um card para esse deck, eu vinha em Add, vinha aqui no deck Annabelle, criava um card de Ana e atrás escrevia Belle e vamos adicionar. E agora temos um novo card no deck Annabelle. Então, eu clico aqui e aí a gente vai treinar esse deck. Aí, finge que tem uma pergunta aqui. E eu vou falar como que foi para responder essa pergunta. Se foi muito fácil, se foi tranquilo, se foi difícil. Ai, sem querer eu cliquei em difícil. Ou se eu não consegui responder. E aí, de acordo com a minha resposta, esse flashcard vai demorar um certo tempo para voltar. Vou apagar aqui essa pasta e agora eu vou mostrar as pastas que realmente eu fiz durante o meu ano de estudo. Uma coisa que vocês me pedem muito: ai, Ana, me manda os seus cards, porque tem como você compartilhar, pegar cards de outra pessoa. Mas, assim, como experiência própria, eu acho que a experiência de criar os seus próprios flashcards é o diferencial do Anki. Você pegar cards de uma pessoa que tem outras dificuldades, que não são as mesmas que as suas, eu acho que não é tão efetivo como você ir lá e criar um card pela sua dificuldade. Então, vou mostrar aqui agora. Vamos entrar em biologia. Aí, eu chegava aqui e tinha essa perguntinha. O aglutinogênio determina qual vai ser o tipo sanguíneo daquela pessoa. Aí, ó, o tipo sanguíneo. Então, pra mim foi tranquilo. Aí, aqui, existe vacina pra hepatite? Existe, mas é só pra um tipo certo de hepatite. Eu não lembro agora se é a B ou a C. Ou se é a B e C, eu acho que é pra B e C. É apenas pra A e B, tá vendo? Então, essa, não acertei. Então, eu colocaria em again. O que eu acho que é mais diferente, que era os meus Anki de repertório, que aí eu fazia como? Colocava alfabetização no Brasil. Eu usava o The News, sempre tem um link do The News aqui embaixo, caso vocês queiram se inscrever. É um jornal gratuito que chegava todo dia no meu e-mail, chega ainda, e eu lia, e aí eu via algumas informações que seriam interessantes para eu colocar nas minhas redações. Então, provavelmente tem uma reportagem que eu falo alguns dados sobre a alfabetização no Brasil. Obviamente não vou lembrar agora, mas o que eu fazia? Eu pegava a foto, tirava um print do The News e colocava aqui. Então, 56,4% das crianças brasileiras não estão alfabetizadas. Isso seria um dado muito legal de colocar na redação. Então, eu ia fazendo, e aí tem outras coisas, né? Apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. Então, eu ia tentando gravar esses dados e, de acordo com a minha facilidade de gravar, eu colocava aqui. Aquecimento global. Também tem algum dado bem legal sobre aquecimento atrás desse card. E normalmente são prints de notícias mesmo. Então, aqui, mundo pode ultrapassar limite climático importante. Então, tá falando que deve aumentar 1,5% até 2027. Se caísse uma redação sobre meio ambiente, esse era um dado muito interessante de eu colocar também. Então, eu realmente colocava coisas que eu precisava lembrar. Então, era assim que eu fazia os meus cards. Eu mesma fazia os meus cards. Acho importante você fazer. Não acho que você deve pegar de outra pessoa. Pode pegar também se você quiser complementar, mas é muito legal você fazer os seus próprios cards de acordo com a sua dificuldade. Outra dúvida que vocês tinham: quando eu fazia Anki, quantas vezes na semana e quando que eu criava o meu Anki? Eu criava o meu Anki a todo momento. Se eu tava fazendo algumas questões, eu anotava ali do lado o que eu queria criar de Anki. E quando eu terminava de fazer as questões, eu já vinha aqui e criava. Ou eu tava vendo algumas aulas, já ia anotando do lado pra criar Anki. Se eu falasse, nossa, isso é muito difícil de eu decorar, vou ter que usar o Anki. Sempre com uma anotação aqui do lado pra saber. E você pode parar no meio do que você tá fazendo e criar o Anki. Mas é uma diquinha bem legal ter um caderninho assim pra você anotar suas ideias de Anki. Porque às vezes você faz cursinho presencial, às vezes você não pode parar ali no momento, você tá numa aula ao vivo. Então é bem interessante que você tenha um local para anotar as suas ideias de Anki e depois que você finalizar o que você tá fazendo, você vem e cria os seus Ankis. Mas isso a todo momento, eu fazia de tarde, de manhã, sempre que eu tinha uma ideia, eu tava lá fazendo meu Anki. Agora, fazer mesmo, igual eu mostrei aqui pra vocês, clicar, fazer os cards e tudo mais.
Como que eu fazia? Eu fazia na parte da manhã, era sagrado, assim, de segunda a sexta. Hoje, se eu fosse hoje, eu indicaria vocês a fazer de domingo a domingo. Porque segunda era sempre um dia bem difícil, porque eu chegava lá e eu tinha muito mais cards do que eu tinha normalmente. Porque eu deixava acumular o do final de semana. Hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, eu acho que eu teria feito de domingo a domingo. Eu acho que é mais eficiente e a cada vez você tá criando mais cards, gente. Não foi de um dia pro outro que eu criei esse número de cards e com certeza vai só aumentando. Então, assim, se eu posso indicar alguma coisa pra vocês, é fazer de domingo a domingo, porque todo dia vai ser um número bem mais reduzido do que se você deixar acumular. Por dia eu separava de 1h30 a 2 horas de revisão. Era isso que eu separava no meu dia pra revisão. E o que englobava a revisão? Anki e Hospital Questiona. Vou falar do Hospital Questiona mais pra frente, mas em relação ao Anki, eu começava por ele, porque tinha dias que eu tinha um flashcard pra revisar. Tinha dia que eu tinha 20, 30, 10. Então, assim, era muito variável o tempo do Anki. Então, eu separava mais ou menos esse tempo de revisão, começando pelo Anki, e o restante do tempo eu usava pro Hospital Questiona. Então, já introduzindo um pouquinho sobre o Hospital Questiona pra vocês. Eu quis mostrar aqui realmente como que eu criava os meus flashcards. Meus flashcards não tinham nada de muito especial, ou era uma perguntinha e uma resposta atrás, ou era uma frase e uma foto que respondia aquela questão atrás também. Em física eu usava algumas vezes foto também, e sempre que você achar necessário uma foto para ilustrar aquilo, pode usar também. E era assim que eu utilizava o meu Anki no meu dia a dia. Acho que eu respondi todas as perguntinhas que vocês me fizeram sobre o Anki. Espero ter elucidado uma parte aí sobre a minha utilização dessa ferramenta. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o Hospital Questiona. Entrei aqui no meu hospital e agora, com certeza, o hospital foi assim, uma das ferramentas que mais me ajudou a me manter estudando depois que eu fui pra faculdade, porque realmente meu tempo reduziu muito, então eu me apeguei muito ao hospital, fazia questões aqui diariamente. E antes mesmo de eu ir pra faculdade, me ajudou muito, era assim, eu bati a carteirinha. Já o hospital, ele sim, eu fiz de domingo a domingo durante a minha preparação. E assim, fez total a diferença. Então, se você também quer utilizar o hospital no ano de 2024, o meu cupom de desconto, Belle Questiona, eu vou deixar aqui na tela e tem o link na descrição do vídeo também. Ele tá dando R$150 de desconto, porque a gente tá na pré-venda do novo hospital. O hospital vai passar por uma reformulação, vai ficar ainda melhor. E todo mundo que tá comprando agora, em fevereiro, vai receber o novo hospital atualizado a partir do dia 1º de março, que é o dia do lançamento. Então, se eu fosse você, adquirir agora, porque o meu cupom tá dando R$150 de desconto por conta da pré-venda. Depois do dia 27, o meu cupom vai estar valendo menos, então esse desconto de R$150 é o maior desconto que eu já vi. Eu vi ele na Black Friday e agora eu tô vendo ele agora, mas realmente são em épocas muito específicas do ano, depois não vai chegar mais a esse valor. Então aproveitem muito se você tiver o interesse de adquirir o hospital para esse ano, porque realmente é uma oportunidade única esse momento de pré-venda. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como é o hospital e falar um pouquinho como eu utilizava. O hospital tem setores, e esse primeiro setor aqui é o pronto-socorro, que é o setor onde você vai construir a sua base. Ele tem duas formas de chegar bonequinhos aqui na triagem. Esse, que é um bonequinho com termômetro, então você já vê que é uma pessoinha passando mal, que foi algo identificado durante a minha realização de questões. Eu realizei e acabei errando muitas questões de refração da luz e lentes, então ele veio já aqui para triagem. Além disso, tem como você escolher o tema, e normalmente eu fazia isso, tá, gente? Eu pegava sempre o recomendado. Ah, Anabelle, isso é uma pergunta muito frequente que vocês me fazem. Você escolhia o tema que você ia estudar no hospital de acordo com o tema que você estava assistindo nas suas videoaulas? Não, eu não escolhia. Eu usava sempre o recomendado do hospital, porque o hospital ele vai te recomendar de acordo com o seu índice de acertos, onde você está errando mais, onde você está errando menos. Então eu sempre seguia o recomendado. E por que eu tô cheia de fantasminhas? Porque eu não faço desde o Enem. E além do hospital ter aqui a triagem, ele tem o retorno, que como vocês veem aqui. E esse retorno tem um tempo para ser feito, tá vendo aqui, ó? Restam 5 horas e 2 minutos. Então, se eu não fizer, como tá o renascimento aqui, se eu não fizer esse bonequinho aqui, ele vai vir como um fantasminha e eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Porque o hospital tem muito isso, de ter um tempo, ele não vai ficar aqui para sempre. Porque se ele ficar aqui para sempre, pode ser que você
deixa de fazer e vai deixando de lado. Então é bem legal essa ideia que o hospital tem de urgência. E aqui tem as salas vermelha, amarela e verde. E de acordo com a sua porcentagem de acertos naquela questão, vai vir para alguma dessas salas. E vindo para alguma dessas salas, se vier para verde, você vai ter um tempo maior para fazer aquela lista, porque quer dizer que aquilo não é uma prioridade. Agora, se vier para vermelha, quer dizer que você está com muita dificuldade naquela questão, então é sim uma prioridade. Então, vou mostrar agora para vocês. Vamos fazer essa questão aqui de respiração celular do corpo humano. E o pronto-socorro, ele sempre tem listas de 5 questões, que normalmente são mais básicas para você consolidar realmente a sua base. Então, eu vou fazer aqui rapidinho e vou mostrando algumas coisinhas para você. Então, aqui. A respiração é um processo vital, tanto para plantas quanto para animais. É correto afirmar que a respiração aeróbica é. Uma coisa muito legal é que aqui você não vê de onde é essa questão. E é muita ideia do hospital mesmo que você não se intimide. Às vezes cai questões de FUVEST, Unicamp aqui no seu dia a dia e você acaba não percebendo, não se intimidando. Então é algo bem legal, porque às vezes a gente já olha de onde é a questão e já fica morrendo de medo. Então essa ideia de você não ver de onde é a questão, pelo menos de início, é bem legal, porque você já faz a questão com mais coragem mesmo. Agora, vamos ver aqui. Eu errei essa última questão e aí o índice de cura foi para 66%, porque eu errei 2 questões de 5. O certinho seria 60%, mas como a primeira eu errei por interpretação, é como se ela valesse um pouquinho mais, porque eu não errei por falta de conteúdo. E aí aqui ela vai vir para a sala amarela, vai dar uma descansada, então eu só posso mexer com esse paciente daqui a 14 minutos. E aí é isso. O retorno acontece de 28 dias a primeira vez e depois, de acordo com o seu resultado, ele pode vir com mais frequência ou menos frequência. Então o hospital vai investir bastante na sua dificuldade. A enfermaria é outra parte do hospital que eu utilizava bastante, que são listas de 10 questões já feitas. Eu sempre segui o recomendado, infelizmente, vocês podem ver aqui que o meu recomendado está mais para essa área de humanas, que eles focam realmente na sua dificuldade, mas então eu sempre fazia esse recomendado. Ou você pode também personalizar listas, que é algo bem legal, principalmente para quem está em níveis mais altos do hospital. Para você que não está entendendo exatamente tudo que eu estou falando aqui no hospital, vou deixar aqui em cima o link de um vídeo que eu falo melhor sobre o Hospital Questiona também, porque aí eu explico exatamente, aqui eu tô mostrando um pouquinho de como eu utilizava. Então eu criava listas personalizadas aqui no hospital também. E a UTI eu também utilizei muito, que era os locais de simulados, que é algo que eu já vou falar mais pra frente. Mas então aqui a minha ideia não é mostrar muito o hospital pra vocês, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é realmente falar como eu utilizava. Por dia eu fazia em média de 15 a 40 questões. Final de semana a minha meta era fazer 5 questões, que era uma listinha rapidinha aqui do pronto-socorro. Normalmente, em dias que eu tava mais corrido, eu fazia o que era necessário. Então aqui, por exemplo, se eu abrisse hoje meu hospital e tivesse com esse renascimento aqui que ia acabar em 4 horas, eu vinha e fazia os outros que iam acabar hoje. Se eu tava com mais tempo, eu fazia os que iam acabar hoje e mais um pouco, variando entre pronto-socorro. Primeiro eu começava pelo pronto-socorro, deixava tudo em ordem e depois complementava com a enfermaria. E aí eu não limitava muito meu número de questões, eu tinha um mínimo que era 15 questões em geral nos dias de semana e 5 questões no final de semana. Era muito legal, porque às vezes eu abria o hospital com a ideia de fazer 5 questões num domingo e eu chegava lá e fazia 25, sem às vezes nem sentir, porque acabava que eu me animava ali e acabava fazendo muito mais questões no Hospital Questiona. Então, uma coisa que vocês me perguntam muito, quanto eu fazia? Já falei pra vocês que eu separava em média 2 horas pra fazer a minha revisão. Então, eu fazia primeiro um Anki e aí eu via o tempo que tinha sobrado. Se tinha sobrado 1 hora, eu fazia 1 hora de hospital. Se tinha sobrado 1h30, eu fazia 1h30 de hospital. Se tinha sobrado 20 minutos, eu fazia 20 minutos de hospital. Porque o Anki, ele varia mais, o hospital, ele é mais maleável. Sempre era certinho essas 2 horas? Não, tinha dia que eu passava um pouquinho, eu sabia que o dia estava mais tranquilo, e tinha dias que eu era mais apegada mesmo a essas 2 horas, porque dependia muito de como estava a minha rotina naquele dia. Eu sentia, não, hoje eu posso ficar um pouco mais por conta da revisão, porque era algo que eu gostava, ou não, hoje eu tô cheia de coisa pra fazer, realmente é esse tempinho que eu tenho pra revisão e acabou.
Outra dúvida que vocês me perguntam bastante: o que eu fazia quando chegava uma matéria no hospital que eu nunca tinha visto? Porque eu falei pra vocês que eu não via exatamente o que eu tava vendo nos cursinhos no hospital. Eu realmente deixava o hospital parecer uma coisa mais parecida com a prova. O Enem não vai chegar lá e vai perguntar: e aí, o que você estudou na última semana aí pra eu saber e deixar aqui na prova? Não, vai cair coisas do ensino médio inteiro. Então, eu fazia isso igualzinho no hospital, fazia o que ele me indicava e não ficava escolhendo a matéria que eu estava estudando naquele momento. E aí, quando caiu uma matéria que eu ainda não tinha aprendido, uma coisa, isso aconteceu com matriz principalmente, eu me apegava a o que eu precisava saber para responder essa questão. Se eu errei uma questão de achar determinante de uma matriz e eu não sabia achar um determinante, eu ia lá e olhava o que eu precisava saber para realizar essa questão. Aí eu aprendia lá como tirar o determinante. Eu não ia atrás da matéria inteira da matriz, normalmente eu me apegava realmente só à resolução que estava aqui no hospital. Depois disso, acabava voltando para mim, normalmente matriz, porque era uma matéria que eu tinha dificuldade, errava bastante. E aí, quando ela voltava para mim, eu ia lá e às vezes eu errava de novo, porque eu ainda não tinha consolidado aquilo. Fazia a mesma coisa. O que eu preciso para saber para refazer essa questão? Se caísse essa mesma questão, o que eu precisava saber para realizar ela? E aí, acabava que, a partir de um momento, eu realmente aprendia. E aí, eu já tava lá sabendo tirar determinante de matriz. E aí, quando chegava o momento de estudar matriz no cursinho, né, nos meus cursinhos online, eu já tinha uma base e, principalmente, eu sabia o que era mais importante de eu absorver nas aulas, já sabia o que era mais cobrado nas questões. Então, eu ia muito mais direcionada. Então, era assim que eu conciliava o hospital com os cursinhos. Além disso, assim, falar de conciliação em maneira de horário mesmo, eu separava um tempo da minha manhã para revisão e o hospital estava dentro desse momento, e depois eu ficava livre para me dedicar aos meus cursinhos. Uma outra pergunta que vocês me fazem muito: é necessário assinar outros cursinhos para utilizar o hospital? Eu tô contando aqui a minha experiência. Eu assinei outros cursinhos e conciliei o hospital com outros cursinhos. Mas eu acho que é muito pessoal e vai muito de cada momento que a pessoa tá, do que ela sente que ela precisa para aquele momento. Eu não acho que eu posso dar uma resposta que vai ser eficiente e certa para todas as pessoas, mas para mim, no meu momento, eu acho que foi essencial a forma como eu fiz. E outra perguntinha que vocês sempre me fazem é: você começou do R1? Você começou de qual nível? O hospital ele tem níveis e de acordo com o seu desempenho nos simulados, você vai mudando de nível. Então vocês podem ver aqui que tem o R1, que é o mais fácil, o R2, o R3, o R4 e o R5. Se você acertar 80% ou mais em 3 simulados, você vai pulando de nível. Em tese, os simulados do R1 vão ser os simulados mais fáceis. E aí, eu comecei no R1, um pouco por teimosia, porque eu não me sentia assim, R1 mesmo, porque o R1 é bem a base, aquela pessoa que realmente não tem base. Mas eu acho que se você tiver muito tempo e se sentir melhor de começar no R1 como eu comecei, não tem problema. Eu cheguei no final do ano no R5, então acho que não tem problema, você vai conseguir um bom desempenho, vai conseguir chegar no R5, mas se você já se sentir mais preparado, realmente confiante, pode começar do R2 ou do R3, dependendo do seu nível, dos seus acertos nos simulados também. Então, acho que essas foram as perguntas que vocês mais me fazem em relação ao hospital. E aqui, a UTI, já vou puxar um gancho para a última parte dos meus estudos, que é o simulado. Eu usava muito o Hospital Questiona para me ajudar nos simulados. Aqui você pode escolher um simulado para fazer, e aí você vai passar suas respostas desse simulado para o hospital, e ele vai mapear exatamente onde estão os seus erros mais recorrentes, onde estão as suas facilidades, e aí vem tudo aqui para o prontuário. Vou abrir uma prova aqui para vocês verem. Então vem tudo pra cá e vocês conseguem acompanhar muito bem. E aqui o prontuário é muito completo, eu nem vou me estender muito, porque o intuito desse vídeo é realmente falar mais da minha revisão e não focar muito no hospital. Mas vou abrir aqui uma prova que eu fiz e aí tem um diagnóstico detalhado, ele fala aonde eu errei mais, qual foi o meu tipo de erro maior, qual foi a matéria que eu tive mais dificuldade, como é que foram os meus erros, se os meus erros foram de interpretação, de distração. Então ele me ajudou muito nesse sentido. E outra coisa, eu tinha muita dificuldade de corrigir simulado. Eu procrastinava muito a correção de simulados. E depois que eu adquiri o Hospital Questiona, isso mudou demais, porque eu passo as respostas pra cá e aí já vem a correção de cada alternativa. Então eu não precisava ficar buscando em 1000 lugares correção de cada questão, demorava horrores. Eu vinha aqui no hospital, colocava as minhas respostas e além de ter um prontuário detalhado de como foi meu desempenho naquele simulado,
eu tinha com muita facilidade a correção de cada alternativa. Sabia por que eu errei cada uma e o porquê que a certa era realmente a certa. Isso me ajudou demais. Então eu usava a UTI junto com simulados que eu fazia. Eu não comecei o ano fazendo simulados, mas isso foi porque eu já tinha feito muitos simulados nos anos anteriores. Então eu comecei a fazer simulados um pouquinho mais pra frente e fui introduzindo aos poucos na minha rotina. Voltei aqui pra tela porque agora eu acho que não preciso mais compartilhar pra mostrar nada pra vocês. Mas agora eu vou falar dos simulados. Já contei um pouquinho de como eu utilizava os simulados em conjunto com o hospital. O hospital realmente me ajudava muito nessa parte. E eu acho os simulados essenciais. E agora eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me faziam, dar algumas dicas em relação aos simulados também, que eu acho que é importante pra vocês ou que vocês já me perguntaram com bastante frequência. Vocês me perguntam se eu fazia simulado impresso, se eu fazia no tablet, e sim, eu fazia impresso, porque eu acho que é muito diferente, é muito importante você ter contato com papel, você imprimir folha de gabarito, fazer a redação junto com a prova. Eu acho que treinar dessa maneira é muito importante. Você não precisa começar fazendo a prova inteira, pode começar agora no começo do ano fazendo meia prova, para você ir se adaptando, mas é muito interessante que você treine o simulado de maneira física mesmo. Quando eu fui para Uruguaiana, eu não tinha impressora lá, então eu até comprei apostilas e peguei aqui para mostrar para vocês, que são essas apostilas aqui de provas anteriores. Então elas vinham desde 2013 até 2022 e tinham todas as provas impressas. E eu ia realizando nessas apostilas aqui, porque realmente eu acho que é muito importante você realizar a prova impressa também. Vou deixar o link dessas apostilas que eu comprei, que realmente eu gostei, elas não vêm com marcação nenhuma, lá na minha bio do Instagram também, caso vocês tenham interesse de adquirir. Então sim, eu acho legal você imprimir. Se você não tiver condição de imprimir todas as provas, imprime boa parte delas, realmente se organiza para fazer essas provas e imprimir elas, porque eu acho que faz toda a diferença. Então eu fazia a prova e depois de realizar a prova eu passava as respostas para o Hospital Questiona. Eu não passava durante a prova porque eu queria realmente simular o dia da prova e no dia da prova eu não estava lá passando as respostas para o Hospital Questiona. Outra coisa que vocês me perguntam muito é se eu fazia simulados de outros locais. E não, assim, eu não acho que é de todo ruim fazer simulados de cursinhos e tudo isso, mas eu acho que você principalmente deve priorizar as provas antigas do Enem ou das bancas que você vai realizar. Se eu vou fazer Unicamp, faça provas da Unicamp. Mas assim, eu não acho certo você colocar provas de outros locais se você ainda não tiver feito as provas da sua banca principal, ou se você não tiver se organizado. Porque uma coisa é você se organizar para fazer todos os Enems durante o ano e aí intercalar com outras provas. Isso eu acho legal. Mas para isso você já tem que ter se organizado em relação a como você vai fazer e quando você vai fazer cada prova. Se você quer começar a intercalar provas, e eu intercalei, não fiz só Enem esse ano, eu indico vocês começarem pela UERJ e pelo Enseja. O Enseja é da mesma banca, assim, que o Enem, né? Mas são questões mais fáceis. Então, é bem legal para você aumentar a sua base. Se você tá com bastante dificuldade, eu acho bem legal o Enseja para isso. E a UERJ é uma prova diferente, mas que eu acho que se assemelha ao Enem. Então, eu indicaria começar por essas duas. E conforme você for evoluindo, for ganhando estratégia de prova, conhecendo novas provas, pode ir para provas mais difíceis, como Unicamp, FUVEST, Unesp. Então, é isso. Eu indico começar por essas, para você não se assustar logo de cara. E depois ir realmente introduzindo outras provas. É bem legal você ter o conhecimento de outras provas. As pessoas não têm criatividade, elas repetem o que cobram em uma prova, repetem no Enem, repetem em outra prova. Então é legal que você tenha essa experiência vasta, mas priorizando sempre a banca que você vai fazer. Se for Enem, priorize o Enem, se for FUVEST, priorize o FUVEST. E outra coisa que vocês me perguntavam é se eu comecei a fazer durante o início do ano. Como eu já adiantei, não fiz desde o início do ano, mas é porque 2 anos seguidos anteriores eu já tinha feito as provas desde 2010. Tanto Enem normal como o PPL. Então eu não vi motivo para tanta pressa e tudo. E também não acho, mesmo que você não tenha feito, não precisa assim correr para fazer desde o início todas as provas. Vai introduzindo aos poucos do Enem mais antigo e deixa os Enems mais recentes para mais perto da prova. Pelo menos eu fiz isso, mas muito importante que você faça os Enems mais recentes. Então eu indico que você se programe. Coloca lá quantos finais de semana eu vou ter para fazer, ou quantos dias, se você for fazendo uma terça, quantas terças eu vou fazer simulado. Se programa, se organiza, que realmente simulado é muito importante, então não negligencie essa parte também.
Mas então é isso, falei bastante, realmente quis passar para vocês como foi toda a minha revisão. Foram essas 3 estratégias que eu utilizei e foram assim de suma importância. Esse foi o primeiro ano que eu realmente consegui revisar da maneira correta, eficiente e, né, já vemos nitidamente o resultado e como isso fez diferença em todo o meu ano. Então eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, querem vídeos também contando um pouquinho mais sobre a minha rotina de 2023, não esqueçam de deixar o like, de se inscreverem no canal para acompanhar os próximos vídeos e de me deixar comentários falando quais próximos vídeos vocês querem que eu traga. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!